E aí, galera! Seja bem-vindo à mesa da mamãe. Senta aqui que eu tô muito doidona hoje. Ai, vamos lá partir para o quê? Senta aqui na mesa da mamãe. Chega de palhaçada, Violeta. Nós estamos dando sequência aos nossos vídeos que falam sobre relacionamentos, direcionando meninas, nossas meninas, para o relacionamento. No vídeo passado nós falamos sobre a paternidade. E aí vem a pergunta: e a mãe, Violeta? E a mãe? Bom, gente, a mãe, ela tem o mesmo peso do pai, tá? Geralmente ela também tem o mesmo tipo de trauma que o pai causa, a mãe também causa. Qual que é a diferença? A diferença é que a menina, ela pode criar barreiras ou ficar suscetível para o relacionamento amoroso e para o relacionamento interpessoal. Com a mãe, já não tem esse perrengue todo, tá? Como assim? É porque geralmente a mãe é a dona, a detentora do peito amigo, aquele peito que amamenta. Quando o pai vai embora, geralmente a criança fica com quem? Com a mãe, tá? A mãe, gente, eu não preciso falar, né? Ela é dotada de o sexto sentido, ela tem todo um processo onde ela é mais didática, ela é mais flexível, mas nem sempre isso acontece, tá? Por isso, ela pode causar os mesmos traumas que o pai. Nós temos mães abusivas? Temos mães abusivas, temos mães inconstantes, temos mães demasiadamente protetoras, mães alienadoras, rixosas. Violeta, o que é rixosa? Eu conto pra vocês o que é rixosa. Gente, eu descobri que o banco roda, é por isso que eu tô maluca assim. É uma mãe briguenta, sabe? Aquela mãe que ela pra tudo ela tem uma briga. É esse tipo aí. As mães ausentes, geralmente são as chefes de família. Desrespeitadoras. O que são mães desrespeitadoras? São aquelas que não se colocam no seu lugar e quer avançar. Mesmo tendo o pai dentro de casa, tendo uma figura masculina, ela quer avançar o sinal, a faixa, pisar fora da faixa, né? E tomar o lugar do pai. E as mães dominadoras. Vamos falar sobre cada uma dessas mães? Por quê? Porque todas essas características que nós falamos sobre as mães, o que nós podemos assim ver de comum? Elas também são resultados de uma figura paterna ausente, abusiva. Todos os traumas que nós temos é simplesmente um reflexo do que os nossos pais foram, que também é um reflexo do que os nossos avós foram com os nossos pais. Por isso que eu sempre falo que é muito importante você ter o conhecimento da sua história e ter isso tudo anotado. Se você quer se livrar disso, se você quer ter uma nova história, se você quer ser uma pessoa melhor e deixar um legado muito melhor para sua filha, para sua garotinha, para sua menina, você precisa ter isso anotado, porque todos os medos e todos os problemas e as falhas que eu tenho, que são herdadas da minha mãe e das minhas avós, eu tenho o poder de passar um machado nisso e acabar com essa palhaçada agora, para não passar isso para minha filha, entende? Então pensa você, uma mulher super depressiva ou então super ansiosa. Por que você é depressiva? Por que você é ansiosa? Isso é resultado de quem? Quem plantou isso em você? Foi a figura materna? Foi a figura paterna? Por que a Violeta, você bate tanto na figura materna, na figura paterna? Porque nós temos um tripé, que é pai, mãe e filhos na família. Então, esses dois agentes são os dois agentes protetores, tanto o pai quanto a mãe. A mãe é a que direciona amorosamente, geralmente ela fica mais em casa, ela é educadora, ela tem muito mais facilidade didaticamente falando para ensinar qualquer coisa. Vocês sabem que tem uma metodologia, não é psicologia, é pedagogia Waldorf, onde as crianças elas só começam a ser alfabetizadas a partir dos 7 anos. E eu acho muito lindo, por quê? Porque de quando a criança entra, geralmente essa escola aceita crianças, às vezes pequenas, às vezes tem escola que não aceita. Mas até os 7 anos, ela
tem uma professora que ela é uma tutora, ela fica os primeiros 7 anos da criança, depois o próximo CTN, o que eles chamam, é outra tutora. O que é essa tutora, gente? Nada mais é do que a substituição da figura feminina, da figura materna. Hoje a molecada, a nossa vida, eu me incluo nisso, tá? A nossa vida é tão maluca, tão doida, a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, a gente quer viver a nossa carreira e não sei o que a gente faz, a gente terceiriza, nós como mulheres, eu tô falando agora como mãe, como mulher, terceiriza o nosso papel de mãe para a escola, tá? Essa escola Waldorf, inclusive ela foi fundada justamente logo depois da Segunda Guerra, onde as mulheres foram para as fábricas trabalhar. E por que chama Waldorf? Porque Waldorf era uma fábrica, acho que de cigarro, se eu não me engano, e esse cara, ele colocou as crianças ali e foi desenvolvendo essa pedagogia. Então, as crianças precisam dessa tutora. E o que você tem sido na sua casa? O que são as mães abusivas, gente? Olha, eu ouço cada relato interessante que o pai, ele tem um peso muito grande na figura da menina. E a mãe, ela tem um peso muito grande na figura do menino. Por quê? Porque o pai e a mãe são os contrapontos da dualidade na cabeça da criança, tá? Então, como o primeiro amor do menino é a mãe, é muito complicado a relação, geralmente, com os meninos. Mas isso também pode se refletir na vida das meninas, com mães que não, por serem inseguras, elas acabam avançando o sinal, elas acabam querendo super proteger demais as filhas e tornam mulheres assim, as filhas elas acabam se tornando mulheres tão inseguras ou até mais inseguras do que a mãe, mais ansiosas do que a mãe. O que é uma mãe alienadora, gente? Esse lance aqui da mãe alienadora, ela ocorre em que momento? No momento em que a família ela é desfeita. O pai vai para um lado e a mãe fica com as crianças pequenas. O que a mãe faz, geralmente? Ela tá magoada, ela tá ressentida com o pai. Às vezes o pai, ele é um excelente pai, só que ele é um péssimo marido. Lógico, se você for fazer um levantamento da vida do cara, você vai ver que ele só está repetindo comportamentos, né? E ao invés dos dois sentarem e buscarem um tratamento e buscarem uma solução, é bem mais fácil cada um seguir o seu caminho. Só que geralmente as crianças, os filhos vão com a mãe. E aí o que a mãe faz? Tá vendo? O seu pai é isso. O seu pai é um desgraçado. Olha o que o seu pai fez. Porque o seu pai é aquilo. Ela planta na criança a desonra pelo pai, porque o pai, independente do que ele for, ele pode ser maconheiro, ele pode ser traficante, ele pode ser puteiro, ele pode ser o que ele quiser, só que ele nunca vai deixar de ser o pai daquelas crianças, entendeu? E deixa eu dizer uma coisa pra você, mãezinha que tá escutando isso daqui e que o seu marido, o pai do seu filho não está com você. Se você fala mal, principalmente do menino, se você fala mal do seu pai, do seu companheiro, ou do pai daquela criança para ele, em algum momento ele vai se voltar pro pai, ele vai buscar o pai. E às vezes ele pode encontrar um pai que não é o pai que você pintou. Você pode perder o seu filho. Você plantou o quê? Você plantou um problema na sua vida. Então, é muito... acho que no direito até tem essa figura do alienação parental. É quando os pais, quer tirar ou desmerecer o papel do outro, ficar falando um mal do outro para a criança, na tentativa de trazer a criança para si, trazer o filho para si. Mãezinhas rixosas são aquelas mulherzinhas briguentas. Tudo é problema. Olha, Provérbios diz que é melhor você dormir do lado de fora, embaixo de uma goteira, do que ficar do lado de dentro da casa com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, que acha problema em tudo. E por que ela é rixosa? Por que ela é briguenta? Porque ela é desequilibrada emocionalmente. Ela provavelmente é uma mulher extremamente possessiva, ciumenta. E tudo isso é resultado de quê? Resultado de desequilíbrios emocionais trazidos pelo pai e pela mãe. Violeta, você não vai cansar de falar isso? Não, eu não vou cansar de falar isso. Porque justamente, se você não entender isso, você vai criar filhas com o mesmo padrão psicológico. E qual que é a graça? Você está tendo você já consegue enxergar em você todos esses problemas. Para que você vai passar isso para sua filha?
E ela vai passar para a filha dela. É um ciclo vicioso. Para que isso? Mães ausentes são as mães, né, as empoderadas do trabalho. Violeta, você é contra as mães trabalharem fora? Não sou contra. Provérbios, acho que se eu não me engano é Provérbios 34, Provérbios 30 e alguma coisa, fala da mulher virtuosa, tem um capítulo inteiro. E se você pegar esse capítulo, qualquer dia a gente pode pegar o capítulo e ler juntas, você vai ver que tudo que o feminismo prega, que a mulher tem que ser empoderada, porque a mulher isso, porque a mulher aquilo, tá lá nesse capítulo de Provérbios. Lá diz que a mulher virtuosa, o marido é honrado por conta do que ela é, de como ela lida com a casa, de como ela distribui as tarefas domésticas para os empregados. A mulher virtuosa é aquela que produz tecidos, produz roupas e vende. E aonde o marido dela passa, as pessoas apontam o cara e falam: ó, aquele lá é o marido daquela fulana que faz isso, que ela tá cheia de virtudes. Então, minha filha, não vem com esse papo não, tá? De dizer que a mulher ela é subjugada. Ela é subjugada por quê? Porque ela é resultado de famílias dilaceradas. Quando esse tripé tem 1 ou 2 quebrados, imagina que tem um telhado aqui em cima. Se um desses pés estão quebrados, ou esse telhado ele vai ruir a qualquer momento, ou ele vai estar torto, ele vai cair na tua cabeça, tá? Desrespeitadora. Junto com todo esse lance da mulher ser empoderada, da mulher ganhar mais, hoje em dia, primeiro porque ela estuda mais, porque ela se dedica mais, a mulher tem essa habilidade. O que ela acaba acontecendo? Ela acaba se destacando, vamos dizer assim. Um cliente do meu pai, há algum tempo atrás, ele tinha uma tornearia e ele descobriu, aí o Senai começou a abrir cursos para mulheres, né, de torneira mecânica, junto com os meninos. E até o dia que ele, torcendo o nariz e tal, contratou a primeira torneira mecânica. Dali em diante, todos os funcionários que ele contratou foram mulheres. Por quê? Porque elas são mais calmas, são menos briguentas em trabalho, né? Não é que elas são menos briguentas, elas são menos agressivas, né? A testosterona faz isso com o ambiente, deixa o ambiente energizado, tenso. E as mulheres, embora tenha TPM, mas tem um quê de doçura, né? No caos. E ele começou a contratar porque elas eram mais caprichosas com a peça, elas eram mais cuidadosas com o ambiente de trabalho, era mais limpo, era mais organizado, e ele achou que era legal. E aí onde entra essa desrespeitadora? É quando você tem o seu marido dentro de casa e você quer tomar o lugar dele, entendeu? Você quer passar por cima dele, não respeita. Homens não querem ser amados, eles preferem ser respeitados. Então, se você entender isso bem cedo, meninas e mulheres, quanto mais cedo você entender que se você quiser ter um homem que seja 100% dentro da sua casa, não queira amá-los, queira em primeiro lugar respeitá-los e depois amá-los, tá? E a mulher, não, a mulher ela gosta de ser amada e ela quer tratar o macho, o homem, como fosse mulher. Então vai namorar mulher, vai casar com mulher, entendeu? Se você não entender isso, você acaba se tornando uma mulher desrespeitadora. Isso causa conflito. Esse conflito vai recair como? Sobre os filhos. E os filhos vão passar para os netos. E aquela bosta que a gente já conhece, tá? As dominadoras, que são mulheres geralmente ou passaram por abusos. Lembrando sempre que para cada trauma, você ou vai para um extremo ou vai para outro. Tem um outro lance que é no meio aqui, ó, mas eu não vou tratar sobre isso, tá bom? Você vai pesquisar aí. E tudo isso, todos esses maus comportamentos da mãe, eles refletem na menina, ou porque ela aprende ou aquilo e repete, ou porque ela repele de tal modo que ela transforma isso em fortalezas dentro dela mesma, tá? E isso ela vai aplicar com quem? Na vida social dela, com a sogra. Sim, com a sogra. Com a cunhada. Com aquela amiga, né? Que às vezes é a melhor amiga e na melhor das intenções, a menina acaba magoando essa outra amiga.
Então ela passa tudo isso daí. A mãe, né, passa para a filha. E, gente, a mãe não tem muita coisa para ser dito, né? E é isso aí. Na verdade, nós poderíamos falar sobre a maternidade e a paternidade, sobre a função do pai e da mãe durante, sei lá, um ano. A gente poderia falar sobre isso, esmiuçar cada detalhe. Mas agora nós estamos passando por cima para você ir pesquisando. Deixa uma pergunta aqui, se você tem alguma dúvida. Violeta, fala sobre tal assunto, eu vou pesquisar. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou falar também, tá? Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês, um grande beijo e tchau!